Informação exclusiva, o Flamengo monitora de perto os passos de Calleri, centroavante cujo contrato no São Paulo se encerra em dezembro. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz todos os bastidores dessa história e fala também de uma dupla cara e importante que nem sequer estreou sob o comando de Leonardo Jardim. O técnico português já comandou o Flamengo em 3 jogos, final do Campeonato Carioca e 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas Danilo e Dela Cruz, que devem estar disputando a Copa do Mundo na metade do ano, nem sequer saíram do banco para jogar qualquer minuto. Importante, Danilo esteve no banco de reservas nas 3 partidas. O Dela Cruz nem sequer foi relacionado para uma delas, o último confronto contra o Botafogo. Na temporada, a situação do Danilo, antes mesmo da chegada do Leonardo Jardim, não era das melhores. Só 4 partidas disputadas. O Dela Cruz esteve em campo em 6 vezes. O grande problema é que os dois custam caro. O Danilo ganha R$1.300.000 por mês. Acordo selado assim que ele deixou o futebol italiano. Dela Cruz, comprado com pagamento da multa rescisória junto ao River Plate, tem direito a R$1,5 milhão. A gente está falando, incluindo impostos, em custos bem superiores a R$3 milhões por mês, de uma dupla que tem bem pouca utilidade no Fla. Informação exclusiva, o Flamengo monitora de perto os passos de Jonathan Calleri, centroavante argentino de 32 anos de idade, cujo vínculo no São Paulo se encerra em 31 de dezembro. O tricolor tenta há algumas semanas a extensão do contrato do Calleri ainda sem acordo. E diante desse cenário, a partir de 1º de julho, Calleri já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para deixar o São Paulo sem custos na virada de 26 para 27. Importante registrar que o nome do Calleri agrada a dirigentes do Flamengo há bastante tempo e já houve aprovação recente do Leonardo Jardim em relação ao atacante. O grande problema para o Flamengo seria esperar até janeiro de 2027 para ter um reforço que eles gostariam de contratar desde o ano passado. No São Paulo existe a convicção de que o Calleri vai acabar renovando o seu contrato com um bom reajuste salarial. Hoje ele ganha na casa de R$1.300.000 por mês. Tem só um detalhe super importante em meio a toda essa equação. São Paulo ainda tem pendências grandes com representantes do atleta, o que faz com que esses representantes tentem forçar e encontrar outras alternativas. O Calleri também tem algumas pequenas pendências para resolver. A relação do Calleri com o São Paulo e com a torcida é espetacular e dá para imaginar que o Calleri vai fazer força para ter esse contrato renovado, mas com a resolução de todas as pendências, que incluem ele e também seus representantes. Você acha que o Calleri daria certo no Flamengo? Ou melhor para ele é ficar no São Paulo? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Mas é o Alexandro e o Bruno Henrique. 2 jogadores do Flamengo têm contrato até o final dessa temporada. O Flamengo, a gente apurou aqui nos últimos dias, o Flamengo planeja abrir nos próximos dias, nas próximas semanas, conversas para renovar o contrato dos dois. Primeiro o Alexandre é o lateral esquerdo que tudo bem, não consegue jogar todos os jogos da temporada, mas dada a importância que ele tem nos bastidores e dentro de campo também o que ele entrega, tanto que, na minha visão, e pelas convocações do Ancelotti, ele é o lateral esquerdo convocado já para essa Copa do Mundo, o Flamengo também quer renovar o contrato dele, tem contrato até o final dessa temporada. E o Bruno Henrique, o Bruno Vicário, até teve alguns rumores nos bastidores, ele deu uma entrevista no passado falando que talvez esse ano fosse o último dele pelo Flamengo, né? Que aí pensaria se aposentar. O Flamengo entende também nos bastidores que não entende dessa maneira, que ele vai seguir atuando, está em boa forma física e também planeja renovar com o Bruno Henrique por mais uma temporada pelo menos. As conversas ainda vão se iniciar, não começaram ainda, mas o rubro-negro tem a intenção de renovar pelo menos por mais uma temporada com a dupla. Ele até, vale lembrar aqui, o Bruno Henrique, nas redes sociais ontem, o André não me alertou aqui, começou uns rumores que o Flamengo já estava renovando com ele, já tinha um acordo, e aí ele desmentiu, né? Falou, não, meus empresários nem sentaram para renovar com o Flamengo ainda. Ele só deixou bem claro isso. Mas o Flamengo vai abrir conversas, planeja abrir essas conversas nas próximas semanas para renovar com Alexandre e Bruno Henrique. É um desejo do rubro-negro ficar com a dupla por pelo menos mais um ano aí, Bruno. E o Bruno Henrique é o maior campeão, né, com a camisa do Flamengo. 17 títulos, se não perdi as contas, 17 títulos. Não vou lembrar quantos títulos, mas é um ídolo, né? Ele é um ídolo. Eu acho que é isso, tá? Se alguém... E o Cebolinha vai renovar? Perguntou a Fran Oliveira e o Samuel pergunta do Pulgar. Até quando vai o contrato do Eric, hein? O Pulgar não foi convocado para a seleção do Chile, mas né? É porque a seleção do Chile está passando por uma renovação, né?
Então, assim, o Pulgar é um jogador de 32 anos. Sim. Nossa, Óbvio. tem 32 já? Ele é um jogador importante, evidentemente, mas ele não vem participando das últimas convocações. O que tem do Pulgar é assim, como o contrato vai diminuindo o tempo, né, vai ficando curto para o final, cai a questão de multa. Então, assim, há uma conversa no sentido assim, do Flamengo pode receber uma proposta pelo Pulgar, né, de um mercado que seja atrativo para ele. E aí o Flamengo poderia abrir essa possibilidade de negociar o jogador, até pela questão da multa. Mas assim, é algo que ainda é muito papo de bastidor. Eu tive lá no Newton Santos no sábado, perguntei para algumas pessoas do Flamengo sobre essa questão específica do Pulgar, e o que me disseram foi tudo em aberto ainda. Não dá para cravar nada, que vai sair, que vai chegar a proposta, ou que propriamente o Flamengo vai diminuir a questão dos custos pelo tempo de contrato que está tá ficando curto por causa do tempo, né, do fim do contrato. Então, assim, é um jogador importante. O Leonardo Jardim tem gostado muito do Eric. O Eric é um baita de um jogador, Nossa, né? craque. Às vezes exagera. Sim. Às vezes Não, exagera. mas peraí, craque eu acho que não. Craque não né? vai exagerar. Não, ele é um baita de um jogador firme, um jogador de marcação, um jogador que chuta pro gol de fora da área. Ele é muito bom jogador. Às vezes exagera ali na chegada, é um jogador mais duro, mais duro. Ele é maldosinho. Ele chega mais duro. Maldoso. Você não queria ele no seu time? Ah, eu acho que ele é maldoso, gente. Ele é um jogador. Assim, o Fagner é maldoso? Eu não gosto de rotular. Maldoso, falar maldoso, pode parecer que é ruim, é pejorativo. O cara é maldoso porque o cara é mau caráter, porque o cara quer machucar alguém. Não é mau caráter. O que eu acho que, assim, às vezes ele exagera, às vezes ele corre um risco desnecessário, entendeu? Assim como o Fagner. Final da Libertadores poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido. A arbitragem, né, poderia ter expulsado ou ter ido no VAR, né? Às vezes acho que ele corre riscos por ser um jogador um pouco mais duro. Ele tem esse estilo, E aí então, nação rubro-negra, quero saber a sua opinião sobre Caleri. Seria um nome interessante aí para o ataque do Flamengo? Olha, na minha visão, seria um jogador espetacular aí para fazer frente com o Pedro ali, né? Disputar ali a posição de titular, e eu acho que no momento o Caleri chegaria sendo titular do Flamengo, né? Apesar ali de ter a história do Pedro com a camisa rubro-negra, mas o Caleri em pouco tempo assumiria essa vaga, porque o Caleri, depois da lesão que ele teve na temporada passada, ficou afastado aí um bom tempo dos jogos do São Paulo, mas quando voltou, e também no início dessa temporada, o centroavante do São Paulo está fazendo um gol a rodo, né? Tem jogado muito bem. Eu gostaria de ver ele com a camisa do Flamengo. Qual a sua opinião? Seria aí um reforço interessante para o rubro-negro? Use o espaço para comentário para deixar aí a sua opinião. Não esquece também de apoiar o canal, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, deixando um like e também QR Code na tela para você garantir uma camisa exclusiva do Mengão direto do Mercado Livre. Você recebe aí no conforto do seu lar. Valeu? Um forte abraço, eu fico por aqui e mais tarde eu volto com mais atualizações. Terá o Vene Casagrande trazendo atualizações aí sobre Caleri e Flamengo. Valeu? Forte abraço.